Agora vamos falar de dívidas. Não sei se vocês sabem, mas mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas no que a gente chama de endividamento ruim. Se existe um endividamento ruim, existe também o endividamento bom. É uma separação um pouco complexa, depende de caso a caso, mas eu vou tentar fazer aqui uma distinção entre os dois e aí você tem que olhar em qual dos dois você se enquadra, se é que você se enquadra em algum. E aí a gente vai tomar as devidas medidas, as devidas providências. O endividamento bom é aquele onde a gente tem a aquisição de algum patrimônio. A gente chama isso de financiamento, muito mais do que de empréstimo. Você está financiando uma casa, um apartamento ou um carro. Por que eu digo que depende muito de cada contexto? Porque se você tem 2 carros, talvez o terceiro não seja um endividamento bom. Se você já tem um apartamento, talvez o segundo não seja necessariamente um endividamento bom. Mas, via de regra, se você está comprando um bem durável, você está investindo em um patrimônio. A chance de você estar entrando em um endividamento ruim é muito menor, mas mesmo assim é preciso ter cuidado. Outro exemplo de endividamento bom é quando queremos trocar uma dívida. Por exemplo, eu estou no cheque especial, que me cobra 8% ao mês, por exemplo, AM quer dizer ao mês, e eu tomo um crédito, por exemplo, consignado, que vai me custar 3% ao mês. Eu fiz uma troca inteligente nesse momento. Tudo indica que em algum momento eu tomei uma decisão errada, que me levou a chegar no cheque especial, ou eu tive algum imprevisto muito sério na minha vida. Mas nesse momento, trocar para um consignado, por exemplo, a 3% ao mês, me permitiu diminuir a minha taxa de juros em 5%. Nesse caso, não há como criticar essa decisão de endividamento, que pelo menos no segundo caso foi acertada. Já falando do endividamento ruim, é aquele focado principalmente em bens não duráveis. A gente pode falar, por exemplo, do crediário, quando a gente tem, por exemplo, aquele carnê digital em que a gente vai pagando para depois retirar algum bem que não tem grande durabilidade, que é muito mais voltado para o consumo de dia a dia. Ou quando a gente está falando de algum consumo impulsivo, como, por exemplo, uma viagem, ou uma compra de roupa, ou de algum item de tecnologia, ou algum item que é muito mais um desejo nosso do que um patrimônio que está sendo adquirido. Eu acho que é muito importante nesses momentos nós sermos sinceros com nós mesmos. Por quê? Nós somos mega criativos na hora de inventar desculpas de por que temos que comprar A ou B ou C. Adoramos dizer que vamos economizar quando compramos um celular que é muito mais moderno e que, na verdade, eu vou utilizar para o meu trabalho. Ou, eu vou comprar essa roupa porque no meu novo cargo exigem que eu me vista muito bem, quando, na verdade, você tem roupas boas o suficiente, sim, para ir para o trabalho e fazer uma boa apresentação. A gente precisa ser sincero com nós mesmos, porque somos nós que vamos pagar a conta no final de tudo. Tá certo? E é dessa maneira que a gente acaba criando ciladas em que nós mesmos caímos. E aí cabe um alerta. Geralmente, a gente vai parar no cartão de crédito, no cheque especial e no CDC. Quando a gente está falando do rotativo do cartão de crédito, geralmente estamos falando de uma taxa de aproximadamente 12% ao mês. No cheque especial, algo entre 8 e 10%. E no CDC, que é o crédito direto ao consumidor, a gente está falando de algo entre 4% e 7%. Tudo ao mês. Olhe como essas taxas são abusivas. Se a gente multiplicar por 12, nós estamos falando, na maioria dos casos, de uma dívida que dobra a cada ano. Essa é a verdadeira bola de neve. Muito provavelmente, vocês dificilmente vão conseguir pagar essa dívida com tranquilidade. Vai ser a base de muito sacrifício. E é exatamente por isso que essas são as dívidas mais acessíveis. É o limite de cheque especial que você não pediu,
mas foi dado pelo banco como se ele confiasse em você. É o cartão de crédito que chegou na sua casa sem que você tivesse solicitado, mas você sente que é um voto de confiança de uma instituição financeira que nem te conhece. E aquele CDC que pipoca na tela do caixa automático quando você estava indo, na verdade, sacar um dinheiro. Se esse crédito é tão fácil, tem um motivo. É exatamente porque a taxa dele é a mais alta e a mais lucrativa para o banco. O crédito que é verdadeiramente bom é suado, é brigado, é lá dentro da agência, com muito convencimento do gerente, com garantias reais, que você vai conseguir um crédito com uma taxa interessante, que muitas vezes vai te permitir o que a gente está chamando aqui de dívida boa. Então, resista aos hábitos de consumo, ao consumo impulsivo e pense realmente o que eu preciso hoje. E quando você estiver na dúvida, lembre-se daquilo que a gente falou a respeito dos sonhos e das metas. Eu preciso disso para alcançar aquele sonho e aquela meta que eu pactuei com a minha família? Se sim, provavelmente você está no caminho certo. Se não, provavelmente você está retardando aquele sonho, aquela meta e sendo injusto com os seus familiares que também estão comprometidos com aquele objetivo. Importante, gente, lembrar que quando estamos falando de um consumo compulsivo, estamos ultrapassando a linha do planejamento financeiro. Estamos começando a entrar em questões que devem ser tratadas também com terapeutas e psicólogos. Então, se esse for o seu caso, procure o RH da sua empresa, procure o planejador financeiro da Renbi que está te atendendo e peça esse tipo de ajuda. Nós também podemos indicar um profissional que vai fazer esse trabalho complementar ao nosso trabalho de planejamento financeiro.